aí, Ciência do Origami Sati aqui. O tema do vídeo de hoje é abrigos inspirados em origami e o que o Brasil pode ganhar com esse tipo de tecnologia. Eu vou comentar sobre alguns tipos de abrigos de origami que já existem, materiais, técnicas e o potencial de inovação deles e dar um contexto em como podemos usar isso em terras tupiniquins. E eu estou falando aqui de pegar as típicas barracas de acampamento e elevar para um outro nível. Soluções muito mais elegantes, eficientes, práticas e seguras. É engraçado pensar nesses projetos de abrigos, porque alguns deles são focados para o ser humano habitar a Lua. Eu nem tô brincando. Funcionam como se fosse um pote hermético, um Tupperware, onde você deixa guardadinho as nossas condições mínimas de vida humana, tipo pressão atmosférica, umidade, temperatura amena, luz que funciona de acordo com o nosso ciclo circadiano, plantinhas para comer, banheiro para as necessidades, etc. E aí fica aquela pergunta: por que se preocupar em habitar a Lua quando viver aqui na Terra já é um desafio dependendo de onde você está? Você já parou para pensar como que, dado o nosso contexto geopolítico atual, 2025, ter onde se abrigar, onde morar temporariamente, está se tornando cada vez mais um imperativo para as pessoas aqui no Brasil? O meu professor de geografia, ele costumava dizer que nós éramos privilegiados, porque aqui no Brasil não temos terremotos, a gente vive no meio de uma placa tectônica e não entre placas, como no Japão, por exemplo. Mas estamos vivendo um momento único da nossa história humana, que é o aquecimento global. Então, outros tipos de desastres naturais estão nos afetando e com muito mais frequência do que parece. Está ficando cada vez mais corriqueiro ocorrer inundações, enchentes, erosões e grandes deslizamentos de terra nas cidades grandes e pequenas. De forma geral, quando acontece um desastre natural, inundações, terremotos, maremotos ou mesmo conflitos bélicos, a população fica em estado de fragilidade, de vulnerabilidade e insegurança. E o mais importante é ter acesso a um local minimamente habitável. Só que os abrigos emergenciais são um tipo de projeto de habitação muito difícil de resolver. Eles podem ser compactos, podem ser fáceis de montar e desmontar ou podem ser resistentes, mas dificilmente eles vão ter essas três qualidades juntas. Estruturas infláveis atendem dois desses objetivos, são rapidamente erguidas e desmontadas para transporte, mas não são muito estáveis. Especialmente por conta de ventos, eles podem furar e tudo mais. Essa instabilidade é o que os engenheiros chamam de sistemas monoestáveis. São sistemas que podem ter muitos problemas em termos de solução de habitação humana. E aí que entra o origami. É muito eficaz, acessível e fácil de usar a arte de dobrar papel como uma fonte de inspiração para novas estruturas, especialmente quando a gente está falando de estruturas que podem ser dobradas e desdobradas. Em 2021, esse time de cientistas da Universidade de Harvard começou os testes de estruturas pelo origami através de uma base de dobras que é a base bomba d'água. E aqui um breve parênteses que tem um vídeo aqui no canal comigo explicando e ensinando a todas as bases de origami para você. Se você não viu ainda, corre para lá ver depois de assistir aqui. Então o que os pesquisadores fizeram foi um arranjo de triângulos no papel, que é a primeira forma geométrica estável, e depois o desafio estava em rearranjar esses triângulos de uma maneira que a estrutura tivesse uma forma completamente diferente. Resolvida a forma no papel, que foi unir as duas bases bomba d'água de forma espelhada, eles partiram para replicar a mesma forma em materiais rígidos. Eles seguem toda a metodologia baseada no design de origami rígido, que também tem vídeo aqui no canal comigo explicando melhor como funciona. Os cientistas tinham como objetivo criar um sistema que fosse biestável ou mesmo multiestável. Biestável quer dizer que você tem uma estrutura com duas diferentes formas estáveis e que, se você aplica uma determinada força, essa forma permaneça como está, ou seja, desdobrada, expandida. Para isso, eles aplicaram uma ferramenta matemática baseada num princípio geométrico simples, que certos ângulos triangulares permaneçam os mesmos em diferentes posições dentro de uma esfera. E eles usaram esse princípio em várias formas e dobras, criando diferentes estruturas tridimensionais e biestáveis como flores, estrelas e até arcos.
Para viabilizar a autodobragem, eles utilizaram um sistema de inflação de ar. Uma vez que a estrutura é desdobrada, eles removem a pressão e conseguem manter essa forma desdobrada. Então aqui vale dizer que esse sistema de inflar a estrutura para montá-la automaticamente e de forma remota é o grande avanço tecnológico desse abrigo, juntamente com a forma inspirada no origami. E aí o próximo passo foi transferir os testes, até então na escala de centímetros para metros, para realmente comprovar que a estrutura elaborada é biestável independente do tamanho. O protótipo final foi fabricado de forma que os painéis rígidos dão mais proteção e isolam mais o ambiente contra sons e calor, mais do que o tecido de barracas comuns. O abrigo origami dobrado é totalmente plano, tornando possível empilhar diversos deles e levar em grandes quantidades para locais onde ocorrem os desastres. E você só precisa de um operador de bomba de ar para inflá-lo. Esse abrigo, desenvolvido em Harvard, tem um design tão robusto e adaptável que a mesma tecnologia pode também ser usada como barreira física contra inundações, em painéis de som em shows de música e até em satélites dobráveis para o espaço. O abrigo origami é uma habitação que possui controle específico de luz, calor, som, entre outros fatores que podem ser utilizados na arquitetura e nas construções como um todo. E por que o origami é a inspiração? A arte das dobraduras de papel existem há tanto tempo na humanidade que hoje elas são utilizadas à exaustão pelos cientistas, engenheiros e designers. Porque dobrar papel é uma ótima ferramenta para ultrapassar os limites da ciência. Quando aplicamos o origami em novos tipos de estruturas, automaticamente temos uma inovação de habitações que se autodobram de forma muito mais rápida, segura e fácil do que os projetos tradicionais. Vamos comentar então de outro abrigo, esse pensado para climas extremos de frio e projetado por Henry Glouglou e Samuel Barra. É um abrigo emergencial chamado de casca externa de origami e transforma a neve na sua melhor defesa. Com uma estrutura leve de origami em zigue-zague e feita com fibra de vidro, o abrigo pode ser aberto facilmente por uma pessoa e em poucos segundos. Tem um revestimento à prova de água e também é aerodinâmico por se assemelhar a uma gota de água. O design inspirado no origami Miura-Ori captura a neve que cai naturalmente, fazendo dela um isolante térmico. A casca externa de origami pode ser colocada em trilhas de montanhas de forma imediata e em momentos de crise. Comparado às tendas tradicionais de acampamentos, o abrigo origami tem uma diferença de 16 graus Celsius a mais, comprovadamente mais seguro para proteger as pessoas de terem uma hipotermia. O que eu acho interessante nesse projeto é que ele funciona como se fosse um iglu melhorado, né? Porque os iglus são abrigos construídos com blocos de neve pelos indígenas esquimós inuites, um tipo de edificação mais prevalecente e um conhecimento ancestral até hoje na região do Ártico Central, Canadá e na Groenlândia. Ainda nessa temática, um outro projeto de abrigo que mostrou a viabilidade de uso de estruturas de origami para ambientes de clima extremo como o frio no norte global foi implementado na Groenlândia e projetado pelo estúdio de arquitetura dinamarquês Saga. Lunark foi projetado para ser compacto durante o transporte e expandido no local. A tecnologia de dobramento inspirada no origami foi feita com revestimento de fibra de carbono e pode se expandir em até 750% do seu tamanho original dobrado. O abrigo possui uma estrutura hermética de painéis grossos e rígidos que isolam o ar de fora do ar de dentro e mantém a pressão atmosférica no ambiente interno. Os painéis são costurados por um material composto flexível e Lunark também é autossuficiente, coberto por painéis solares. Esse abrigo origami é grande o suficiente para ter 2 compartimentos privados para cada um dos arquitetos para trabalhar, dormir e até se exercitar. Eles saem por uma câmara de descompressão que também é o banheiro. Depois de mais de um ano criando vários testes de estruturas de origami, o estúdio levou o protótipo final do abrigo no norte da Groenlândia, onde levou um dia para ser desdobrado completamente, e os arquitetos viveram dentro desse abrigo por 61 dias no frio do Ártico. O frio é tão rigoroso nessa região que viver ali seria tão difícil
quanto habitar a Lua, e os arquitetos esperam que esse tipo de tecnologia de abrigo possa alcançar projetos de habitação fora da Terra, como na missão à Lua na NASA, na chamada missão Artemis, com previsão de lançamento de 4 astronautas, entre eles a primeira mulher e o primeiro homem negro em 2026. Além dos abrigos para o frio e projetos para o espaço, há também outras pessoas que precisam de uma moradia a curto ou a longo prazo, que são as pessoas em situação de rua. Pensando nessa população, que infelizmente é uma parcela significativa da sociedade, em 2018, a arquiteta Tina Hovsepian, da Universidade da Califórnia do Sul, criou esse abrigo de origami feito com papelão e autodobrável chamado Cardborigami. Tendo um enfoque especial de ajuda humanitária, o abrigo é reciclável, resistente à água e resistente a incêndios. Esse projeto de abrigo sem fins lucrativos é voltado para alojar pessoas em situação de rua e vítimas de desastres naturais. Mas a melhor parte é que o Cardborigami acabou se tornando também um projeto muito maior do que simplesmente dar uma casa provisória às pessoas mais vulneráveis. Ele também é um projeto de integração de diversidade. No Centro LGBT Youth Center de Los Angeles, a arquiteta contratou 5 pessoas LGBTQIA+, e que são sem teto para montar mais de 100 abrigos de origami para distribuir na cidade. Uma das moças trans contratadas declarou que esse é o primeiro emprego formal dela. Eu acho esse projeto sensacional, ele é um pouco antigo até, mas eu adoro ele porque ele tem várias camadas de contribuição. Mas tá, até aqui falei de vários projetos de abrigos criados e desenvolvidos em outros países. Onde que entra o Brasil nisso tudo? Vamos desenhar aqui um pequeno contexto do que significa ter onde viver no Brasil, no nosso país. A gente sabe que o Brasil é um país gigante, de dimensões continentais e marcado pela desigualdade social. Tudo por conta da nossa história, né? Foi uma colônia de exploração, escravocrata, capitalismo tardio, exporta commodities, importa altas tecnologias, etc, etc. Então é um país em que se ter terra para plantar, casa para morar, banheiro para fazer suas necessidades, água encanada para beber, comida para comer, onde tudo isso é um privilégio de poucos. Tem região que mais precisa de novas ideias para problemas antigos? Para mim, a ciência existe para isso, para atender os mais necessitados. Quando eu vejo todos esses projetos de habitação emergencial que se inspiram no origami, eu logo penso no Rio Grande do Sul e as suas enchentes, tanta gente que precisou de moradia para tocar suas vidas, ou nos desastres de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais, ou nas secas no Nordeste, nas queimadas no Norte, nos tantos moradores de rua na Grande São Paulo e em outras grandes metrópoles. É claro que a situação de desabrigados e desastres naturais vão muito além do que os profissionais individuais podem alcançar. E claro que também é dever do poder público fazer valer os impostos que a gente paga e trazer soluções robustas a longo prazo. Mas a gente sabe que na prática não é muito isso que acontece. Se o origami é de fato uma baixa tecnologia, que, por definição, é uma tecnologia simples que pode ser praticada ou fabricada com o mínimo de investimento de capital por um indivíduo ou um grupo, em contrapartida, aplicar o origami nos projetos de habitação é mais que necessário. Um dia eu vi uma reportagem no Globo Rural que deu todo um pano de fundo para novos projetos com origami. Um banheiro móvel autônomo, um projeto incrível que foi aplicado em municípios do Maranhão, onde as pessoas não têm banheiro e faziam as suas necessidades em um buraco improvisado. Esse banheiro usa a luz solar para decompor os dejetos. Então ele não precisa de água encanada, não precisa de poço perfurado, nem energia elétrica. Ele só precisa ser cuidadosamente colocado virado para o norte, que é onde tem mais incidência de luz solar. Talvez os maiores desafios de implementação em larga escala do banheiro móvel sejam da ordem de custo, transporte e montagem. E o que eu estou sempre comentando nos vídeos sobre inovação de produtos e estruturas com origami? As vantagens do design de origami sempre giram em torno da facilidade de montagem e transporte, é o conceito do pequeno para a viagem
e grande para o destino. Se vocês não viram esse vídeo que eu explico com detalhes esse conceito, vejam depois de terminar de assistir aqui. O banheiro móvel é um projeto necessário, extremamente inovador e que pode ser melhorado imensamente com o origami, assim como já o é nos abrigos emergenciais lá da gringa. E assim como esse, tantos outros problemas brasileiros podem e devem ser solucionados com o conhecimento do origami. Quer mais exemplos dessas soluções? Assiste esse vídeo aqui em que eu comento sobre um robô origami que se move sem motor e detecta poluentes na água. Também tem esse outro vídeo aqui em que eu explico a diferença entre gambiarra e design. Vale mais fazer uma solução improvisada ou uma solução formal? Não subestime o poder de dobrar sem saber onde vai dar.